Salve galera, tudo bem? Tô aqui diretamente de São Paulo, vim fazer algumas atividades e aproveitei para conversar com um camarada, Gabriel Colombo. Gabriel Colombo é agrônomo, militante, alguém que tem anos de história de luta, né? Porque é sempre importante, Gabriel, esse ano é ano eleitoral, né? Quando é ano eleitoral, todo mundo aparece dizendo que é do povo, que está junto com o povo, e a gente tem que saber quem sempre esteve com o povo trabalhador nas lutas, nos desafios da classe trabalhadora na luta de classes. E Gabriel é pré-candidato ao governo de São Paulo, aqui pelo PCB, né? A única pré-candidatura comprometida com a classe trabalhadora, com o programa radical de esquerda e com a Revolução Brasileira. E eu quero começar, Gabriel, essa conversa aqui, já lançando uma pergunta espinhosa, né? Entre 2013 e 2018, acho que os grandes temas nacionais foi a questão do transporte, né? E a questão do passe livre. São Paulo, inclusive, foi o epicentro de protestos, de lutas populares pelo passe livre e recentemente aconteceu, né, um desabamento de uma obra ali do metrô privatizada que todo mundo no Brasil viu. E o trânsito de São Paulo, o caos no transporte em São Paulo é muito conhecido, né? Qual é a proposta do pré-candidato do PCB ao governo de São Paulo para o transporte, para a mobilidade urbana? Dá para ter passe livre em São Paulo? Jones, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui no seu canal, que cumpre um papel fundamental na batalha das ideias no país. Dá para ter passe livre no estado de São Paulo. Acho que citando os exemplos e começando pelo metrô. A linha 6, que causa, né, que o Tatuzão, que o Dória queria acelerar as obras para poder entregar, já utilizar, né, alavancar a sua campanha política, é uma obra que iniciou em 2008 com José Serra ainda como governador do estado de São Paulo. A primeira previsão de conclusão era em 2012. Em 2018 troca a empresa, né, mas sempre foi uma obra de parceria público-privada, ou seja, privada, né? E a gente está aí já em 2022 e a perspectiva atualizada, né, Dória também somou mais tempo, é 2025. Então são 13 anos de diferença entre a primeira promessa e a promessa atual, que a gente não sabe se vai ser cumprida nesse formato de privatização. Acho que outro elemento das parcerias públicos-privadas que é muito forte na privatização do transporte aqui, recente, são as linhas 8 e 9 da CPTM, os trens aqui em São Paulo, em que a Via Mobilidade, que é a concessionária, pouco mais de 2 meses já ganhou o apelido de Via Calamidade. Tal a quantidade de problemas que dá nas linhas. São atrasos, né, dos trens, interdição no meio das vias, até limpeza dos trens, os passageiros acusam que não tem sido feita com regularidade. Então é escandaloso. Então a privatização não é a resposta, e a privatização é o que predomina no transporte público rodoviário, também viário municipal. Inclusive Dória, com a PL 529, quis privatizar, abriu a possibilidade de privatização da Intu, que é a empresa metropolitana de transportes urbanos. A nossa proposta é expandir essa empresa para outros centros metropolitanos, para outras grandes regiões do estado de São Paulo, como Campinas também, para que todas sejam integradas ao sistema público de transporte de trem, metrô e ônibus, e que o Estado atue no sentido de passe livre. É um serviço essencial, né, para acessar a cidade, para ir ao trabalho, para ter acesso à educação. É fundamental ter o transporte. Deixar o transporte privado é um lucro garantido também para o empresário, porque é um uso compulsório, né? Isso é evidente. Eles regulam como? Mais passageiro por ônibus, que leva a superlotação, que foi um problema gravíssimo na pandemia e é um problema gravíssimo de baixa qualidade, né, desses serviços, baixa renovação de frota, tudo para garantir o lucro. Então, para garantir o passe livre, é fundamental também que seja garantido o investimento e a gestão pública do setor de transporte. A gente não pode fazer isso em todos os níveis, porque a parte do transporte de ônibus municipal é dos municípios, mas enquanto governador a gente tem um grande poder de incentivo a isso. E garantir com investimentos e destinação pública, né, a redução das tarifas, pleiteando que ela seja, né, até atingir o passe livre. E isso vai levar com certeza a resolver também, né, contribuir para a resolução do grave problema dos engarrafamentos, das horas de trânsito. Muitas pessoas optam por usar o carro porque o transporte urbano ele é ruim. Gabriel, tem outro tema, né? Quando o assunto é São Paulo, é impossível não lembrar da violência policial, né? São Paulo, por muitos anos, foi o estado que foi baluarte no Brasil em exportar
pelo nosso país inteiro tecnologias de repressão, de violência policial, de encarceramento em massa, né? Geraldo Alckmin, que alguns agora têm coragem de chamar de democrata, inclusive é um dos responsáveis pelo massacre de maio que aconteceu aqui, em que mais de 600 pessoas foram assassinadas, dando inclusive origem a movimentos importantíssimos como o movimento das Mães de Maio. E aí, privatização de presídios, e aí violência. O Dória foi eleito em 2018 com um discurso que a polícia iria atirar para matar, né, potencializando ainda mais a violência policial. Nos últimos meses, né, a gente teve algum avanço que foi colocar câmera na farda dos policiais, o que reduziu a violência, porque só prova que a esquerda sempre teve razão quando ela falou precisa controlar a polícia, precisa vigiar a polícia, porque a própria ação do Estado burguês é um fator fundamental de geração da violência, né? E aqui só um dado: lá em Pernambuco, o governo do PSB, do seu Paulo Câmara, ainda não colocou as câmeras de vigilância na farda dos policiais, né? Tá relutando em fazer isso. Como é que a gente encara o debate sobre segurança pública, o debate sobre questão carcerária aqui em São Paulo, numa perspectiva comunista, numa perspectiva revolucionária? Alckmin não tem sido chamado só de democrata, mas de companheiro Alckmin, inclusive. E ele foi o grande responsável pelo crescimento da letalidade da Polícia Militar no estado de São Paulo. Foi um crescimento contínuo dessa letalidade e também pela política do encarceramento em massa, que fez São Paulo ter a maior população carcerária do país. Inclusive agora na pandemia passando por gravíssimos problemas de precária alimentação, por vezes tendo 16 a 20 horas sem ter uma refeição em parte dos presídios. A Defensoria Pública do Estado visitou alguns presídios e 30% dos presídios que foram visitados não serviam proteína na alimentação dos presos. A proibição da visitação familiar, da visitação dos filhos durante a pandemia, tudo que leva a uma desumanização de quem está encarcerado, de quem está aprisionado, considerando que boa parte desses 40% dos que estão presos no estado de São Paulo são pelo tráfico de drogas e quase 40% pelo furto, né, e pelo roubo, ou seja, não atentaram contra a vida de ninguém, não utilizaram da violência para poder praticar esses atos. E tem condições sub-humanas, né, condições degradantes. Inclusive eu participei no início de fevereiro de mobilizações por melhores condições carcerárias no estado de São Paulo, em que eram os familiares, né, mulheres, filhos, parentes dos presos e presas que reivindicavam melhores condições nos presídios. E sobre a segurança pública, recentemente o Tarcísio Freitas disse que vai acabar, né, com o uso das câmeras nas fardas. Basicamente o que ele quer dizer é que ele vai liberar a possibilidade da polícia matar nas periferias, afetando sobretudo a população preta e pobre. Tarcísio Freitas faz isso sabendo que o uso de câmeras reduziu em 85% a letalidade dos batalhões que utilizaram a câmera nas fardas. E é preciso dizer, é muito pouco ainda do que é utilizado. Esse uso de tecnologia iniciou após o massacre de Paraisópolis e quando o Dória, ao longo da pandemia, quer se diferenciar da política do Bolsonaro. Ele assume o governo dizendo que em São Paulo, o bandido não vai para o presídio, não vai para a delegacia, mas vai para o cemitério. E ele vai mudando esse discurso para se descolar no Bolsonaro e busca medidas que já estavam disponíveis há muito tempo, isso é importante dizer. Há indicativos de que há mais de 8 anos havia possibilidade de implementação das câmeras nas fardas. Começa de uma perspectiva experimental para também não confrontar toda a violência policial, mas usar como grande dado, né? O uso de câmeras reduz 85% a letalidade policial, muito mais como mais um impulsionador de uma campanha nacional do que se colocar de fato contra a violência policial. Então é preciso, e as câmeras é um recurso que aponta no sentido de controlar a atividade policial. Não tem liberdade para matar, não tem liberdade para cometer homicídio doloso, né, da população trabalhadora, que é sobretudo quem é afetada sobre isso. Enquanto quem mais se beneficia com isso são a burguesia que está por trás do tráfico de armas, do grande tráfico de drogas, não do pequeno comércio que é feito, né, nas periferias, como o Mano Brown mesmo disse numa entrevista, né, para o Roda Viva, que quem está na favela é um comerciante como qualquer outra. Oportunidade que surge é a do tráfico de drogas. Não é ele que tem que ser criminalizado, não é por ali que passam, que é produzida a grande quantidade de droga, muito menos os armamentos. Todo mundo sabe que as periferias no Brasil não têm essa condição, mas é essa população que é criminalizada, é essa população que sofre com a violência policial.
Inclusive, Gabriel, aqui em São Paulo, no Porto de Santos, foi feita uma das maiores apreensões de cocaína da história do Brasil, né? O Brasil que não produz cocaína. E assim, a gente está falando de uma operação de toneladas no maior porto da América Latina que demanda capital, dinheiro, porque é sempre importante destacar, né, que o bandido da favela que está ali de chinela havaiana, que está ali com a arma enferrujada, que está ali e tal, esse cara, ele não comanda o comércio internacional de drogas ilegal, o comércio internacional de armas, ele não tem capacidade de lavar dinheiro nas grandes instituições bancárias, né? As maiores apreensões de drogas e armas feitas no Brasil foram feitas na casa de empresários, de homens ricos, de grandes burgueses. Na Barra da Tijuca. Em condomínios, né, em que moravam vizinhos de Bolsonaro. Eu acho importante essa tua fala para destacar isso, porque veja, tolerância zero com crime, sim, tolerância zero com crime da burguesia, né? Exato, Jones. É isso que tem que ser combatido. É quem muito tem e quem muito lucra, porque na periferia ninguém sai daquela condição. Ou sai morto ou preso, mas não sai com muito dinheiro, não fica rico nessa situação. Até citando o Mano Brown, né, da grande militância do rap, é inclusive apontar isso, apontar outros caminhos, que aquilo não é, ao mesmo tempo que luta contra a criminalização do tráfico de drogas, né, da guerra às drogas, luta contra a guerra às drogas, ao mesmo tempo aponta que é preciso buscar outras alternativas de vida, para não aceitar o papel social que a burguesia, que as classes dominantes querem impor à juventude negra e periférica. E eu acho muito importante destacar isso, porque quer impor, porque ao mesmo tempo não tem outras saídas. Então passa por uma desmilitarização da segurança pública e ao mesmo tempo criando possibilidades, porque 34% da juventude negra de 18 a 24 anos no estado de São Paulo está desempregada. Ou seja, não tem nenhuma oportunidade, né? 37% não estudam nem trabalham. Então, cadê a escola para essa população? Onde estão os equipamentos públicos que garantem isso? Onde estão o processo de industrialização, de geração de emprego que garanta trabalho para essas pessoas? É muito fácil criminalizar, reprimir, assassinar e culpabilizar, né? Criar como a figura do bandido, né? Porque quando é apreendido nas festas de bacana, ninguém é bandido, né? É o empresário, é o filho do empresário, com grande quantidade de drogas, que inclusive revendia, mas nunca é traficante e nunca é bandido. Sim. Eu acho que, Gabriel, a pandemia, ela revelou a importância da saúde como uma perspectiva central para milhões de brasileiros e brasileiras trabalhadores e trabalhadoras, né? E aqui em São Paulo apareceu muito durante a pandemia por causa da questão das vacinas, né? Eu acho importante lembrar e nunca esquecer que o Dória queria privatizar o Butantan, né? E a pandemia, inclusive, fez com que o Dória não tivesse tempo de privatizar o Butantan, né? E aí a gente teve esse papel importantíssimo do Butantan, que mostra a importância de instituições públicas, né, dos trabalhadores do funcionalismo público para criar vacina e salvar milhões de vidas. Lá em Pernambuco a gente tem o LAFEP, que está abandonado, que é a empresa pública estratégica da área da saúde e dos medicamentos, criado pelo governo Miguel Arraes. E eu queria te perguntar, Gabriel, a política de saúde do PSDB, que não é só do Dória, né? Histórica do PSDB, de privatização. O Dória anunciou, na época da campanha, um grande programa de redução de filas para exames, né? Como é que é a saúde aqui em São Paulo? Qual é o balanço crítico que a gente tem? Dória deixou de privatizar o Instituto Butantan, mas aprovou uma PL chamada 529 que permite a privatização de outros institutos de pesquisa no estado de São Paulo. Se não fosse a pandemia, essa necessidade de usar como marketing político, porque eu acho que foi nada mais do que isso, o Instituto Butantan ele também poderia ter sido vítima dessa política. Uma política que vai muito além do Dória, de sucatear esses institutos de pesquisa. Porque há mais de 15 anos não há grandes concursos públicos para repor os quadros técnicos científicos, os pesquisadores dos institutos de pesquisa no estado de São Paulo, que são muito e contribuem com um papel muito importante, não só na saúde, mas também na agricultura e abastecimento, por exemplo. E outra perspectiva dessa linha de implementação de uma saúde pública, mas com parcerias público-privadas que Dória tentou colocar, foi justamente o Corujão da Saúde, que era a promessa de acabar com as filas para exames, mas utilizando, sobretudo, uma parceria com redes privadas, em que o horário a ser utilizado seria de 8 da noite a 8 da manhã, ou seja, ninguém que tem um plano de saúde vai agendar os exames para esse horário. E aí tem um grande inconveniente, um grande problema. Não tem transporte público de madrugada em boa parte das cidades no estado de São Paulo. Então as pessoas não tinham como ir realizar os exames. Muitas vezes, uma mãe solo não conseguia com quem deixar o filho para poder realizar o exame. Então deixava de realizar. E 30% das pessoas
que agendaram, confirmaram o exame, se ausentaram no dia por diversas dificuldades, essas que eu citei são alguma delas. E essas pessoas saíram da fila do SUS porque foram registradas como se tivessem feito o exame. E segundo, não cumpria todo o papel, porque você faz o exame como uma etapa para depois ter um retorno, uma consulta, né, no procedimento da saúde. E muitas dos exames não tiveram retorno depois aos médicos. Então isso comprova uma total falha do programa. E tinha a promessa de, ao final da implementação da realização desses exames, reduzir a fila de exames para uma espera de 30 dias. E não mudou muito, o tempo passou a ser 99 dias de espera. Então essa perspectiva de utilizar as parcerias públicos-privadas para executar o serviço público, a gente tem que acabar com ela e garantir a abertura de concursos públicos para valorizar, em primeiro lugar, os profissionais da saúde, porque não é possível realizar nenhum serviço público de qualidade que não valorize esses profissionais. Em segundo passo, que isso seja acompanhado por um controle popular na prestação desses serviços, né? Desde o atendimento primário à saúde, mas também nos hospitais, para que tenha boas condições de trabalho, mas que isso também se reverta para um compromisso social de garantir a saúde como um direito fundamental e essencial, né, para todo trabalhador e trabalhadora, para todo o povo paulistano. Então, acho que esses são alguns elementos centrais, que passam desde o atendimento primário, que hoje está muito sucateado, seja nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, muitas vezes muito distante dos locais de moradia, muitas vezes filas muito alongadas também, com espera para um atendimento, para muitas vezes uma consulta simples. E quanto mais complexos se tornam os procedimentos, tanto de exames quanto de cirurgia, maior o tempo de espera. E é, sobretudo, responsabilidade do Estado de São Paulo investir para aumentar a estrutura dos hospitais estaduais, dos hospitais regionais, aumentar o número de leitos. Veja, a própria cidade do Estado de São Paulo, a maior cidade da América Latina, reduziu o número de leitos hospitalares, se a gente pega um intervalo de 10 anos que vai até 2018, enquanto a população só aumentava. Ou seja, então, o resultado da política do PSDB é um sucateamento da saúde pública. E tem uma parte fundamental de entender o que é saúde, que não é entender só uma relação de saúde e doença, mas as condições sociais que geram a doença. Então não tem como pensar em saúde sem pensar nas condições de trabalho, nas condições de alimentação, do acesso à água, do acesso a saneamento, do acesso ao transporte, a condições de realizar esportes, lazer. Isso é fundamental para garantir a saúde física e mental da maioria trabalhadora da população, que muitas vezes é negligenciado. São situações de superexploração, miséria e até mesmo a fome que tem crescido escandalosamente no último período. Gabriel, por falar em fome, você é do interior do estado, né? E aí, inclusive, eu acho muito importante a gente ter uma pré-candidatura ao governo do estado que parta também não só da capital, né? Evidentemente a capital tem importância muito grande enquanto concentração populacional, mas para olhar para São Paulo como um todo, né? E São Paulo, embora não apareça isso muito forte no imaginário popular, é um estado que tem um papel central no agronegócio brasileiro, né? Essa produção latifundiária para exportação que faz com que o Brasil seja um dos maiores produtores de alimento do mundo e a fome atinja mais 100 milhões de brasileiros. Desde Piracicaba, Gabriel, como é que a gente pensa em São Paulo a questão agrária, a reforma agrária, o combate à fome, o enfrentamento ao uso de venenos e o próprio enfrentamento ao agronegócio, que é um setor muito poderoso da burguesia brasileira, que para a gente avançar na luta da classe trabalhadora e na perspectiva da Revolução Brasileira, o agronegócio tem que ser enfrentado, não fortalecido, né, como algumas figuras aí no campo trabalhista, até em outros partidos que têm o nome de comunista, mas a política comunista, né, já foi embora, querem fortalecer o agronegócio, né? A gente quer, ao contrário, a gente quer enfrentar o poder político, econômico, cultural do agronegócio. Como é que tu, enquanto agrônomo, coloca esse debate? Perfeito, Jones. Eu acho que Piracicaba, inclusive, é muito representativo sobre o poder do agronegócio. Em Piracicaba reside Rubens Ometo, que é o dono da Cosan, que junto com a Shell formam a Raízen, que é uma das maiores empresas do país, né? E a principal no setor sucroalcooleiro. Então, qual é o cenário de Piracicaba com esse poder todo? Que vai muito além de Piracicaba. Ele tem espaço privilegiado de reunião com Paulo Guedes, com Bolsonaro, para impor a pauta dos usineiros, né? Para impor a pauta que, inclusive, vai defender a política dolarizada de preços da Petrobras, porque aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço do etanol. Então, ou seja, é um dos grandes responsáveis pelo sofrimento agora do povo brasileiro com a inflação.
né? Qual o cenário? Como isso se apresenta territorialmente em Piracicaba? Uma expansão das lavouras de cana-de-açúcar, que são responsáveis muitas vezes por garantir a produção de alimentos frescos, imediatos, fundamentais, né, para a saúde da população, né, que hortaliças, frutas. Então a gente tem uma paisagem que são os desertos verdes. Isso num mercado muito vinculado ao mercado mundial de commodities, né? A cana-de-açúcar, tanto com açúcar quanto etanol, cumpre esse papel, né? Em outras regiões do país a gente tem a soja também que cumpre, né? Aqui em São Paulo também o eucalipto, né? A celulose também como uma grande commodity de exportação, que vão substituindo os alimentos que são necessários e fundamentais para a população trabalhadora, né? Para qualquer, né, população, por commodities que tem uma perspectiva somente de valorização do capital, você tem uma perspectiva de lucro. Então a gente vive um grande paradoxo, uma contradição, que é aumentar a produção agrícola, expandir as áreas do agronegócio e ao mesmo tempo ter 116 milhões de brasileiros e brasileiras que sofrem algum nível de segurança alimentar, 19 milhões que sofrem com a fome, não tinham o que comer durante um dia. Isso é um absurdo, aceitar tal política, né? Então, como reverter esse panorama? Acho que fortalecer os movimentos de pequenos agricultores que existem. Em Piracicaba, por exemplo, tem alguns que resistem bravamente à expansão dessa cana-de-açúcar, muitas vezes, né, convivendo do lado, assim, ameaças, inclusive de usineiro, mas se mantém ali, mantendo não só, né, uma diversidade na agricultura, mas uma diversidade cultural também, o que é fundamental na própria paisagem, né, e dessa cultura também camponesa, né, sem nenhuma romantização disso, é claro, e também os movimentos sociais que estão em luta, né, ocupando terra, né, ocupando o direito de ter acesso à terra para nela trabalhar, para nela produzir alimentos, se vincular aos centros de abastecimento urbanos, né, então garantir de fato uma preocupação, uma alimentação saudável, né, para a população trabalhadora. Isso tem crescido muito nesse debate, inclusive. O papel da agroecologia, de garantir, né, alimentos saudáveis. O MST tem construído muito esse debate, por exemplo. E por outro lado, né, um levantamento do professor de geografia da USP, Ariovaldo Umbelino, aponta que São Paulo tem 5 milhões de hectares de terras improdutivas. A gente pode utilizar isso tanto para uma distribuição para quem na terra quer trabalhar, incentivando a agroindustrialização, as cooperativas de pequenos agricultores, né, prestando toda a assessoria técnica, mas também colocando toda a capacidade científica e tecnológica que a gente tem numa empresa estatal e pública de produção de alimentos, que vai garantir, né, o abastecimento urbano, né, que vai garantir muitos empregos, né? A agricultura é uma frente que pode gerar muitos empregos nesse sentido, tanto de alta complexidade, de ciência e tecnologia, nos colocando na ponta da pesquisa, porque hoje o que acontece é, a gente entra na agricultura basicamente com a terra, né? A tecnologia toda é importada, do insumos ao maquinário, a gente no máximo é um montador aqui. Então a gente tem que substituir isso, a gente tem capacidade de mudar esse cenário. E isso geraria muitos empregos, além de combater a fome. Desde a produção, eu tenho colocado da semente até o prato, porque ia fortalecer nas áreas urbanas os restaurantes populares, com alimentação saudável, não pode ser alimentação meia boca, e preços acessíveis. O que vai cumprir, inclusive, o papel é o combate ao machismo estrutural, que é socializar parte do trabalho doméstico, que todos sabemos a dificuldade que é o cuidado com a refeição das famílias, né? Isso vinculado também às universidades, aos restaurantes universitários e nas escolas, né? No estado de São Paulo é muito importante garantir merenda escolar saudável. Um pequeno recado aí que oferece inclusive uma alimentação de má qualidade. A alimentação na escola deve servir também para uma educação alimentar, saber, conhecer tudo que a gente produz, toda a riqueza da biodiversidade que a gente tem. Não poucos produtos que o agronegócio produz, mas toda a biodiversidade que a história da classe trabalhadora no país foi capaz de produzir, tanto na terra como na sua diversidade alimentar. E é fundamental também, quando a gente trata da questão agrária, pensar a questão da terra, que tem um vínculo muito forte com a questão urbana, é que hoje o que predomina, tanto na questão fundiária quanto na questão imobiliária, um monopólio da propriedade da terra, que nas cidades expulsa as pessoas para as periferias, não cria condições de habitação e inclusive o êxodo rural produzido pela concentração da terra em grandes propriedades capitalistas do agronegócio expulsa as pessoas para as cidades, que vão procurar os grandes centros.
Então, conseguir democratizar o acesso à terra é, ao mesmo tempo, resolver a questão da moradia popular, o acesso à terra e acabar com essas cidades super inchadas que não têm condições de acomodar tanto em moradia, mas também nos serviços públicos. Isso seria um benefício tremendo, aproximando a relação cidade e campo e distribuindo a população melhor regionalmente, que levaria também a combater uma elevada desigualdade regional que ocorre tanto no Brasil, mas também no estado de São Paulo, distribuindo melhor todos os recursos, todos os equipamentos públicos pelo estado de São Paulo. Eu lembro, inclusive, que era a proposta histórica de Marx e Engels acabar com a posição campo-cidade, né? Garantir um processo de criação de uma sociedade socialista rumo ao comunismo, em que essa divisão campo-cidade fosse extinta e a gente conseguisse uma real socialização de toda a produção da riqueza material e espiritual, ou cultural, ele chamava espiritual na época, né? Para toda a classe trabalhadora. Isso é fundamental, Jonas, se me permite, porque demonstra como desde já, lutando agora por programas políticos pautáveis que atendem necessidades concretas da classe trabalhadora, é possível já dar os passos, né, para uma sociedade socialista e para uma sociedade sem classe, que é o comunismo. Gabriel, por falar em socialismo, por falar em interesses da classe trabalhadora, caminhando para uma última pergunta, né? Há um grande debate nesse ano de 2022, nesse debate sobre como derrotar o Bolsonaro, né? E eu costumo a falar palestras, textos, espaços, nos próprios espaços de pré-campanha lá em Pernambuco, né? Que não basta só derrotar Bolsonaro, é preciso derrotar o bolsonarismo, né? E derrotar o bolsonarismo significa enfrentar o projeto econômico da burguesia brasileira, porque é isso. Bolsonaro é um veículo para implementar esse projeto econômico da burguesia que está cada vez mais radicalizado contra a classe trabalhadora, é simbolizado na figura do Paulo Guedes, né? E aqui em São Paulo, você tem a pré-candidatura do Márcio França, do PSB. Atenção, pessoal, o PSB não é um partido de esquerda, né? Recentemente, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, de maneira totalmente infeliz, classificou o PSB como um partido de esquerda. Eu convido o Juliano Medeiros, inclusive, a dar uma passadinha em Pernambuco, que é campeão nacional de desemprego, Recife, a capital mais desigual do Brasil, para ver que não tem nada de partido de esquerda no PSB. Então a gente tem o Márcio França e tem o Haddad. E aí muita gente vai perguntar, por que votar em Gabriel Colombo, do PCB, quando for o momento de pedir voto? Alô, TSE, não estamos pedindo voto. Por que apoiar a pré-candidatura de Gabriel Colombo, do PCB, e não apoiar a pré-candidatura de Márcio França ou de Haddad? Jonas, o Márcio França teve nos 2 últimos governos de Alckmin aqui no estado de São Paulo. De 2011 a 2014 ele foi secretário de governo, portanto ele fazia parte do primeiro escalão quando o Alckmin autorizou o massacre do Pinheirinho. Foi o maior despejo urbano do Brasil, quiçá da América Latina, com uma brutalidade policial tremenda. Quando avisaram que não ia haver despejo, de madrugada a população foi surpreendida. E Márcio França esteve como vice-governador de Alckmin no seu último mandato, de 2015 a 2018, inclusive assumindo o governo quando o Alckmin se licencia para fazer a disputa presidencial. Então, em nada tem de diferente do PSB com o PSDB no estado de São Paulo. Não dá para falar para derrotar os 28 anos, né, quase 30 anos do tucanato em São Paulo e se aliar ao PSB, né? É o mesmo PSB que propõe as mesmas formas de resolução, com uma política neoliberal muito próxima à burguesia. Márcio França é um queridíssimo da burguesia paulista também. Eles têm certeza que ele tem a capacidade de implementar a política que favorece esses interesses, que não vai mexer nos interesses da grande burguesia paulista, que tem um papel nacional, inclusive. E se a gente pensa, as propostas do Márcio França até aqui são muito abstratas, como dizem todos os políticos em época de campanha. Mais investimento em saúde, mais investimento em educação, mas não fala em um combate real ao desemprego, né, a geração de emprego e de que forma vai fazer isso. Como falar em geração de emprego em São Paulo sem reverter os 30 anos de política neoliberal que desmontaram toda a capacidade de investimento de São Paulo? Foi um desmonte, uma privatização aguda, que desmontaram empresas estatais que eram fundamentais, inclusive para o investimento em todo o processo de desenvolvimento, como o Banespa. O Banespa, quando foi privatizado, era o 3º maior banco do país. Então foi um assalto à mão armada mesmo da burguesia ao Estado. É preciso reverter essa situação. E o Márcio França não fala isso abertamente, né? Então não defende um programa claro da classe trabalhadora. Faz aquele discurso de querer se apresentar como da classe trabalhadora, mas garantir de fundo o programa da burguesia. Inclusive, Gabriel, antes de tu continuar, eu acho que tem um ponto que é importante. Só o PCB vem levantando o debate sobre recriar os bancos públicos de desenvolvimento
estadual para combater a concentração bancária no Brasil, né, que hoje basicamente está na mão do Itaú, do Bradesco e do Santander, né, e aí a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estão sendo controlados por esse cartel privado. Lá em Pernambuco a gente vem levantando debate também sobre recriar o Bandep, mas não só recriar os bancos públicos, recriar os bancos públicos para a classe trabalhadora, com a governança direta da classe trabalhadora, dos sindicatos, dos movimentos populares, do melhor pensamento crítico da universidade, para garantir, por exemplo, crédito para o pequeno produtor, para garantir financiamento e construção de moradia popular, para garantir financiamento de produção de outras fontes de energia, né, combatendo a emergência climática e o aquecimento global. Mas continuando sobre o Haddad. Antes, pegando um ponto sobre o que representa, por exemplo, a privatização do Banespa. Todo o funcionalismo público passa diretamente, todos os salários passa para os rendimentos do Santander imediatamente, porque o Banespa administrava todo o funcionalismo do estado de São Paulo, que é um estado que hoje tem uma população de 45 milhões de habitantes. Isso é 1/5 da população de todo o país. Então é um absurdo pensar nesse desmonte que foi promovido e é preciso retomar essa política, mas calcada de fato agora não por uma administração direta do Estado, de quem está no poder no momento, no governo, mas criar as condições de um controle popular, de uma participação direta que debata, discuta, decida onde devem ser feitos os investimentos, que prioridades devem ser atendidas, para que toda a força e os recursos sociais sejam direcionados nesses objetivos e todos cumpram ele coletivamente. Sobre Haddad, numa das pesquisas recentes essa semana, ele foi apresentado como o querido dos empresários. As propostas políticas do Haddad sempre tentam unir o público e o privado, sem querer desagradar a burguesia em nenhum setor, inclusive financiando, estimulando o seu crescimento. É preciso lembrar que foi durante a gestão de Haddad no Ministério da Educação que foram criados os tubarões do ensino, os grandes monopólios de educação que são grandes empresas, inclusive em relação mundial, né, que tem desde editoras, né, da produção de livros didáticos que são vendidos para as escolas públicas, né, às universidades, aos colégios. Então não mudou a relação, por mais que tenha expandido a relação de vagas no ensino superior, não mudou a relação público-privado, garantindo uma grande lucratividade para o setor privado. Isso não responde à necessidade de uma educação de qualidade. Isso só para citar o exemplo da área que ele tem utilizado como exemplo para se referenciar, né, como um competente governador para o estado de São Paulo. É importante dizer também que o Haddad se apresenta como um progressista. Ele não se propõe a defender as grandes pautas da classe trabalhadora que são possíveis nesse momento eleitoral, inclusive. Revogação do teto de gastos, revogação da contra-reforma trabalhista, da contra-reforma da Previdência. E mesmo no estado de São Paulo, ele nada falou da reforma da Previdência Estadual, que vai revogá-la, ou do PL 529, que eu disse aqui, que permite, por exemplo, privatizar a empresa metropolitana de transportes urbanos. Então, como garantir transporte de qualidade promovendo a privatização dessas empresas? Então, ele não fala abertamente, não se posiciona claramente nesse debate. Fica tudo muito fluido, né, como alguém que vai conseguir dialogar com todas as classes, mas não vai ser alguém que vai representar os interesses da classe trabalhadora, os interesses do povo pobre, o interesse de quem necessita agora, imediatamente, de emprego, de comida, de moradia, de acesso à saúde de qualidade, de acesso à educação de qualidade. É preciso colocar isso em debate, não se apresentar, né, como alguém que vai ser querido pela burguesia ou que, veja bem, eu não vou mexer profundamente no que foi realizado aqui. Não vai ser alguém que vai enfrentar os 28 anos do PSDB no governo. E ele já demonstrou que não vai fazer isso. Recentemente foi questionado sobre a relação do Alckmin agora com o PT, como fica essa oposição ao PSDB. Ele, em alguma medida, passa um pano para o Alckmin, diz que, bom, foi governos ruins que tenham que melhorar, assim como Lula quer melhorar agora, ser melhor agora do que os dois governos anteriores. Veja a comparação que ele faz. Rebaixa, inclusive, o Lula ao nível do Alckmin. Alô, Lula, deixa isso não. Tome cuidado, exatamente. Então é preocupante esse tipo de analogia e busca reduzir o que é o PSDB no estado de São Paulo somente a João Dória. Isso é um absurdo, isso é uma negação, uma revisão histórica que a gente não vai permitir nesse debate. Gabriel, eu agradeço muito, foi um papo excelente. Eu quero dizer a todo mundo que está acompanhando a gente que se ligue nas pré-candidaturas do PCB pelo Brasil inteiro. O PCB tem pré-candidatos ao governo do estado no Rio de Janeiro, em Goiás, na Bahia, tem pré-candidato à presidência, melhor dizendo, pré-candidata, né, camarada Sofia Manzano, professora, economista.
Eu sou pré-candidato ao governo de Pernambuco, como vocês bem sabem, vai ser muito importante, né, ter uma parceria estratégica entre Pernambuco e São Paulo a avançar no rumo da Revolução Brasileira e no enfrentamento ao poder político e econômico da burguesia. Eu acho que a eleição é um momento fundamental, Gabriel, para a gente não só debater políticas públicas, para a gente avançar na consciência da classe trabalhadora, para a gente avançar na compreensão da luta de classes, dos problemas estruturais do Brasil e fazer do momento eleitoral um momento de pedagogia política para a Revolução Brasileira. Acho que esse é um dos grandes desafios do PCB e a gente vem conseguindo cumprir muito bem. Eleição é um momento de pedagogia política para a Revolução Brasileira e eu acho que você vem cumprindo aqui em São Paulo esse papel de maneira genial. Quero muito agradecer, desejar boa sorte e dizer que estamos juntos muito nessa luta, que é a luta toda a classe trabalhadora do país. É uma grande satisfação estar com você aqui hoje, agradeço muitíssimo a possibilidade. Como eu já disse no início, o canal do Jones é fundamental para a batalha de ideias no país hoje. Todo mundo que é de esquerda, lá em Piracicaba, muita gente chega, conheceu o PCB através de Jones Manuel. Isso é fundamental, né? Então se aproximam, se colocam na luta, continuam acompanhando. E acho que isso agora vai além, né? A gente busca avançar nesse debate, mas também avançar nas lutas. E é preciso colocar nessas eleições que não é preciso, para a classe trabalhadora, arrancar conquistas dentro da democracia burguesa, não é necessário vencer a disputa eleitoral. Se vencer é melhor ainda, mas o que é fundamental é ter programa, é ter mobilização e organização da classe trabalhadora. Aí, independente do governo, a classe trabalhadora consegue arrancar as vitórias. E é isso que a nossa candidatura está a serviço. Se for com a gente no governo, vai ser melhor, mas se não for, o nosso programa vai arrancar conquistas independente do governo que esteja lá. É isso, galera. Um abraço. Acompanhe o Gabriel Colombo nas redes. Vou deixar aqui. Acompanhe o PCB. Tamo junto e até a próxima.